Nós estamos vivenciando o mês da família e Deus tem sido muito bondoso conosco. Se você não tem aproveitado o que nós temos recebido esse mês, eu quero dizer que você está perdendo muito. Quero te incentivar a partir de hoje, a partir de amanhã, a não perder, todos os dias no Instagram da igreja, o pastor Josimar e a irmã Silvia estão ministrando às 7h15 da manhã. Se tu chegar às 7h16, você vai chegar atrasado, porque eles são pontuais. 7h15 começa mesmo. Tá ali, ó, pá! Então você fica antenado, porque tem sido uma bênção. Todos os dias nós temos recebido essa palavra, tem edificado a nossa casa. Hoje mesmo, se você perdeu, eu queria falar para você voltar lá e assistir, porque hoje nós recebemos uma palavra. Foi uma comparação muito interessante acerca de uma corrida de bastão, mas onde cada um na casa tem uma responsabilidade. E às vezes, quando um falha na sua responsabilidade, todo o time chamado família pode perder. Que palavra abençoadora hoje, meus irmãos. Quero desafiar você que ainda não pegou o seu livreto. Eu creio que a gente ainda tem alguns, todas as famílias, um por família, recebeu o livreto nesse tempo. E como nós temos sido abençoados. E se você quer receber essas devocionais, tanto naquele mural quanto lá no fraldário, tem um QR Code que você vai pedir para entrar no grupo da igreja, só se você quiser. Nós não vamos te incluir sem você querer. Nesse grupo, todos os dias, nós partilhamos coisa boa de Deus para o nosso coração. Então, se você desejar participar, não é um grupo que tem um monte de postagens, não. A gente só traz ali a devocional do dia, uma palavra de ânimo, de encorajamento. É, na verdade, um grupo que só o administrador posta, então não vai ter um monte de postagens, mas a gente quer municiar você com argumentos bíblicos. A gente quer te dar devocionais que abençoam a sua vida. Inclusive, essa postagem do pastor Josimar, todo dia de manhã, mais ou menos assim, 7h30, ela já está por lá também. Se você perdeu ela ao vivo. Então, se você quer participar, clique ali, passa o seu QR Code por lá, que você vai poder então ser incluído também nesse grupo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Hoje nós vamos, nesse Dia das Mães, seguir a nossa temática desse mês, famílias edificadas sobre a rocha. E hoje nós queremos falar com as mães de maneira muito especial, nesse Dia das Mães, nós queremos agradecer. E Deus colocou no meu coração trazer uma mensagem, uma palavra do Senhor para as mães nesse dia. E deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 8, que nós já vamos chegar aí. Esta questão de celebração do Dia das Mães, muitas vezes nós celebramos, fazemos, mas a maioria de nós não temos nem noção de onde veio isso, quando começou. O que nós temos hoje como celebração do Dia das Mães, irmã Raquel, se remonta ao início do século XX, no contexto dos Estados Unidos, a história de Ana Jarvis. Uma menina muito querida, ela nasceu em 1864 e ela cresceu vendo a sua mãe defender, cuidar, amar muitas mães e crianças durante a Guerra Civil Americana. A sua mãe foi uma guerreira, uma batalhadora. E ela vendo aquele exemplo da sua mãe em cuidar de outras mulheres, em cuidar de crianças, naquele contexto de guerra, aquilo marcou tanto o seu coração e ela tinha tanta gratidão pela sua mãe, que ela então quis celebrar um dia em que pudesse homenagear as mães, esse legado materno. E a sua mãe faleceu em 1905. Depois da morte da sua mãe, a Ana Jarvis então começou nessa batalha dela em lutar para que as mães tivessem então um dia de gratidão. Interessante que em 1908 foi celebrado o primeiro culto que a gente tem na história em gratidão pelas mães. Foi numa igreja metodista na Virgínia, nos Estados Unidos. E ali então celebraram aquele culto de gratidão em favor das mães. Isso cresceu tanto que em 1914 se tornou então oficial no calendário americano o segundo domingo de maio
ser celebrado como o Dia das Mães. Agora, pesquisando, eu encontrei uma coisa que eu não sabia. A Ana Jarvis morreu em 1948 e ela não foi mãe, naquilo que eu pude pesquisar. Mas ela tinha uma defesa tão preciosa acerca disso. Mas tinha uma coisa: ela combateu ferrenhamente quem quis transformar o Dia das Mães em comércio. Ela lutou e ela combatia ferrenhamente as pessoas que queriam transformar esse dia numa data comercial. Porque o Dia das Mães não é para comércio. O Dia das Mães é para a gente ter um tempo de gratidão. Na verdade, dia de mãe, dia de pai é todo dia. Mas a gente separa um dia para agradecer ao Senhor. Mãe, irmãos, nós somos muito gratos a Deus. Eu acho que uma das frases mais fortes que eu já vi acerca de mãe não foi numa festa. A frase mais forte que eu vi acerca de mãe não foi em uma celebração do Dia das Mães. A frase mais forte que eu vi sobre mãe foi num velório, no sepultamento de uma mãe e uma irmã da nossa igreja. Quando o pastor que estávamos juntos celebrando o velório, ele virou para os filhos e disse: vocês precisam estar muito preocupados, porque vocês perderam uma intercessora. Vocês perderam a maior intercessora que vocês tinham. Como aquilo ali me impactou. Eu vou falar para as mães hoje, mas antes eu queria falar para nós que somos filhos. Filhos, não perca a oportunidade que você ainda tem de ter uma intercessora. Não perca a oportunidade que você ainda tem de desfrutar da preciosidade que é a sua mãe. Ela não é perfeita, ela tem falhas, mas não deixe para descobrir o valor dela quando você a perder. Aproveite agora, que esse é o tempo que Deus tem te dado. Aproveite bastante, para que você não tenha nenhuma dor e nenhum ressentimento quando você não a tiver mais. Mães, seriam as mães inabaláveis? Quero fazer essa pergunta hoje. Porque dizer que mães edificadas sobre a rocha é quase que desnecessário, porque o ser mãe já parece que nasceu da rocha. Mãe é um ser que nos surpreende, principalmente quando trata daquilo em relação aos seus filhos. Elas lutam, elas trazem de dentro de si uma força inimaginável. Isso é o ser mãe. É incrível isso. É interessante quando a gente pensa mães que suportam pressões emocionais, mães que suportam lutas, adversidades, e de fato quando a gente diz assim, mães edificadas sobre a rocha, é interessante pensar que isso se encaixa naturalmente com o que significa ser mãe. Porque mãe é assim, mãe é guerreira, mãe muitas vezes é a primeira a levantar, a última a dormir, a primeira a fazer o alimento, a última a comer, e dizem até que mãe tem barriga cheia só de ver os filhos comendo. Não é assim? Ela é capaz de segurar o choro para não trazer preocupação. Mas quando os banhos se tornam demorados, saibam que alguma coisa está acontecendo.
elas têm a capacidade de mergulhar e deixarem as suas lágrimas rolar enquanto as águas descem, para que de fato saiam dali e parece que deixa tudo lá dentro. Isso é mãe. Naquele desejo de não preocupar, naquele desejo de não trazer inquietação aos filhos. Mas a pergunta que eu faço hoje, à luz do que Deus colocou no meu coração, é: seriam todas as mães inabaláveis? A verdade é que num dia como hoje, tem muita mãe que não está sorrindo. Tem muita mãe que não sorri. Talvez até por alguma razão esboçou algum sorriso, mas internamente lutam com as lágrimas, com os desafios, com as lutas, com os desafios familiares, os desafios com os filhos, as circunstâncias, a sua própria saúde, a sua entrega. E aí, irmã Beth, esses desafios muitas vezes vão se avolumando, mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio à adversidade, eu quero dizer a você, minha irmã, que há uma esperança para cada mãe todos os dias na palavra e no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. E Deus colocou um texto no meu coração, que é Romanos capítulo 8, verso 28, e é nesse texto que eu queria partilhar com você a verdade de Deus nessa noite. Essa semana Deus me incomodou muito a falar para mães, e eu quero compartilhar com as mães de maneira especial, você, minha irmã que está conosco, essa promessa preciosa que Paulo vai escrever e trazer a nós, e a palavra de Deus nos assegura com clareza e com segurança. Romanos capítulo 8, quero ler junto com você o verso 28, mas nós vamos depois mergulhar um pouquinho mais, que é um texto muito conhecido. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu. Paulo, quando escreve esse texto, irmã Cida, há algo muito interessante acontecendo. Paulo está tratando, irmã Beth, agora de vida no Espírito. Paulo está tratando agora de uma nova vida em Cristo. Paulo está falando de salvação, de esperança. Paulo está falando de sustento ao cristão em meio ao sofrimento. Nós vamos notar que grande parte ou boa parte das cartas neotestamentárias tinha esse contexto. Os crentes estavam sendo perseguidos, eles estavam num mundo hostil, e então muitos dos escritos paulinos, muitos dos escritos de João, nós vamos notar que eram cartas para trazer aqui, eram cartas que tinham por objetivo trazer aos seus leitores esperança. Eram cartas que tinham por seu objetivo trazer consolo. E é interessante que o capítulo 8 de Romanos nada mais é do que um grito de liberdade do apóstolo Paulo, depois dele no capítulo 6 e do capítulo 7, ele ter tratado acerca de duas coisas. Ele tratou do pecado e ele tratou da lei. Nos capítulos 6 e 7, Paulo mostrou que fruto do pecado veio a morte, que fruto do pecado nós fomos separados de Deus. E Paulo vai de maneira tão especial mostrar no capítulo 7 que agora em Cristo nós não somos mais acusados pela lei, mas nós somos livres. Em Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade, e é por isso que em Cristo Paulo vai dizer, e vai chegar no capítulo 8, irmão Marquinhos, e ele começa o capítulo 8 dizendo o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele começa o capítulo 8 falando dessa liberdade. Ele começa o capítulo 8 falando da esperança que um cristão tem diante de uma vida
Ou seja, diante da morte, do pecado, do afastamento de Deus, e agora ele mostra que a lei pode expor o nosso pecado, mas Cristo nos dá a oportunidade de ter uma nova vida. A lei nos acusa, Cristo nos liberta. A lei nos condena, Cristo nos transforma. É por isso que Paulo começa o capítulo 8 falando de vida nova. E aí ele fala da glória futura. E aí ele vai falar de todas estas coisas. É tanto que o capítulo 8 vai terminar com uma das orações mais belas, quando ele vai dizer: o que vai nos separar do amor de Deus? O que é que vai nos afastar de Deus? São as aflições, são as calamidades, são as perseguições? Nada disso. Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nada que existe no presente ou no futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação jamais poderá me separar do amor de Deus. Paulo está escrevendo, irmãos, esse capítulo 8 para encher o coração dos seus leitores de esperança. Ele está escrevendo para encher o coração daqueles que iriam ler esse texto de esperança em meio à adversidade. E se você notar um pouquinho anterior, e em especial no capítulo 8, a partir do verso 18, vai dizer assim: considere que o nosso sofrimento que nós estamos vivendo agora, olha o que Paulo está falando. Ele está escrevendo para a gente que estava sendo perseguida. Aí ele diz assim: Cristian, considere que este sofrimento que a gente agora está passando não é nada comparado à glória que há de vir, aquela que há de ser revelada mais tarde. Sabe por quê? Porque a criação aguarda com grande expectativa no dia em que os filhos de Deus serão revelados. Pastor Josimar, a criação está com expectativa naquele dia que ele voltará com poder e grande glória nas nuvens. A expectativa é grande, irmãos. E Paulo está falando sobre isso, e ele diz: toda a criação, não por vontade própria, mas ela foi submetida por Deus a uma existência fútil, escravizada, na esperança que, como filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência do pecado que a escraviza. Paulo está mostrando agora que mesmo que nós tivéssemos sido escravizados pelo pecado, esse corpo aqui, e ele vai dizer: a criação está gemendo. A criação geme por causa do pecado, mas ao mesmo tempo que ele diz que a criação geme por causa do pecado, ele diz: nós sabemos que o Senhor nosso Deus, e nós cremos que também gememos, embora tenhamos o Espírito que em nós, verso 23, é a antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo: olha, a gente está com muita expectativa, porque agora nós fomos adotados. Nós não éramos filhos, e agora somos o quê? Filhos de Deus. E a gente aguarda com expectativa de viver a completude dessa adoção. Quando será isso? Quando Ele voltar, nos buscar com grande poder e grande glória, e aí a gente vai receber um novo corpo sem pecado, e é isso que Ele mesmo diz: e nós estaremos para sempre com Ele. E aí o verso 25, olha o que Ele vai dizer: mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e com confiança. E aí agora ele vai dizer: e o Espírito ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras humanas. E o Pai conhece cada coração, e Ele sabe quais as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Paulo está caminhando para o clímax, e ele está dizendo assim: olha, nós estamos numa expectativa tão grande que tudo isso aqui vai passar. Nós estamos numa expectativa tão grande que estas coisas um dia vão ficar para trás, e a gente vai viver a adoção completa agora como filho de Deus. E aí ele vai dizer assim, interessante, esse negócio é tão duro e tão desafiador que tem hora que a gente não consegue nem orar.
E quando a gente não tem força para orar, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E aí Paulo solta agora uma expressão que é onde a gente vai ficar. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. No meio de uma declaração dessa, de quando ele apresenta que nós fomos resgatados dos nossos pecados, que a gente geme, que a gente sofre, que a criação está sofrendo a tal ponto que muitas vezes a gente não consegue orar, e que o Espírito Santo ora por nós, ele vira e diz assim: e nós sabemos. Sabemos o quê? O quê, irmãos? O que diz aí? E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Paulo está dizendo que até essa dor que a gente sente, que a criação geme, coopera. Talvez aqui um dos nossos maiores desafios nesse texto é olhar para ele e saber que Deus está agindo mesmo quando não parece. E aqui, mãe, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É que Deus está mostrando a mim e a você, nessa carta. Matthew Henry é um dos melhores comentaristas que eu pessoalmente gosto acerca do Novo Testamento, pela sua solidez, pela maneira como ele trata e a seriedade como ele trabalha as Escrituras. Ele vai nos dizer que esta é uma das mais consoladoras promessas da Escritura. É saber que quando tudo nos parece contrário, tudo nos parece perdido, Deus continua governando a situação. E isso é difícil para nós, porque às vezes para nós, e principalmente para uma mãe que enfrenta luta, adversidade, circunstâncias as mais diversas, continuar crendo, irmã Benildes, que Deus está no controle, quando tudo está bem, em casa, na vida, na saúde, isso é mole. A grande questão é continuar crendo quando a gente não consegue ver aquilo que a gente sempre sonhou, orou, pediu a Deus para que acontecesse e não acontece. É disso que Paulo está dizendo, que mesmo quando a criação está gemendo, mesmo quando nós estamos não tendo nem sequer forças para orar, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas como essa dor vai cooperar? Como essa angústia vai cooperar? Como essa circunstância de perda, de fraqueza, como uma circunstância de frustração, de atraso, como uma circunstância onde os planos que foram feitos não se consolidaram, Anderson. Irmão, levantar a mão e dar glória a Deus quando tudo vai bem é mole. Mas aqui o Senhor está dizendo é que nós sabemos, mãe, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria nessa noite pegar 3 coisas que Paulo quer nos ensinar, mãe. Quer te ensinar, irmã Samara, como mãe. Quer ensinar, irmã Fernanda, a senhora como mãe. A senhora, irmã Benildes, como mãe. A todos nós aqui, mas em especial as mães. Sabe qual a primeira delas? Eu nunca tinha notado isso no texto. A Bíblia, irmão Wesley, ela é fantástica. Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai cavando. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: e sabemos. Olha que interessante. Ele não diz assim, esperamos. Ele não diz assim, imaginamos. Ele não diz assim, pode até ser que aconteça. Ele não usa nenhuma expressão que possa tratar ou trazer dúvida.
Paulo começa dizendo: nós sabemos, ele tem segurança em dizer que Deus está agindo, mesmo quando a gente não está vendo. Mãezinha querida, Deus não é indiferente à sua dor e ao seu sofrimento, Ele sabe. Por isso Paulo está dizendo: mas sabemos, Ele é Senhor. Você pode não entender o que acontece, você pode não conseguir definir o que acontece, mas Deus sabe o que está acontecendo. É por isso que nós cremos na onisciência dEle, é por isso que nós cremos na sua soberania. Mas aqui o texto vai nos dizer, e Paulo começa: sabemos o quê? Que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Quantas vezes o coração de mãe está com um sorriso no rosto, mas com o coração apertado, lutas, adversidades, mágoas, o silêncio de Deus. Vou repetir essa expressão: o silêncio de Deus, mãe. Mas Ele sabe do que Ele está fazendo, Ele sabe que Ele está no controle. Minha irmã, Deus não está indiferente à sua dor, Deus não está indiferente a você, Ele não está alheio às suas orações, Ele está usando cada situação, inclusive as mais difíceis, para cumprir o propósito dEle. É interessante quando a gente pensa nesse Deus que não está indiferente, a gente lembra logo de quem? De Agar. Lembra do sofrimento dela, lembra da sua dor. O Senhor ouviu o choro do menino no deserto, e Ele ouviu socorro à sua mãe. Ele enviou socorro àquela mãe que estava sofrendo. Ele se mostrou a cuidar dela, da criança, diante da rejeição, diante do abandono. É por isso que quando nós nos vemos e enxergamos Agar, minha irmã, é o Deus que te vê, o Deus que viu Agar no deserto, é o Deus que te vê diante da madrugada, diante do choro, debaixo do chuveiro, aonde você está, naqueles momentos mais desafiadores. Tu acha que tu se isolou do marido, isolou dos filhos, sumiu no mundo, mas você não sumiu da presença de Deus. Deus está vendo você, Deus está te contemplando, Deus está te vendo, porque o Deus que viu Agar é o Deus que está te vendo. E é o mesmo Deus que quando Ana estava sendo humilhada por Penina, que quando Ana clamava por não ter um filho, quando Ana chorava, quando Ana se desgastava literalmente com toda aquela situação, na sua angústia, na sua dor, ela de coração aflito se colocava diante de Deus. Um dia, meus irmãos, em 1 Samuel capítulo 1, versos de 9 a 20, vai dizer que Deus viu o choro daquela mulher. Deus viu. Ela orou fervorosamente diante de Deus, e Deus viu, ouviu e atendeu a sua oração, porque Deus vê. É o Senhor Jesus Cristo que está chegando em Naim, e encontra com aquela viúva que estava indo enterrar. Não era apenas um filho, ela estava indo enterrar, era tudo que ela tinha, porque a única coisa que ela tinha era aquele menino, e ela estava saindo, e Jesus viu para ela, viu a sua dor, e Ele se moveu de compaixão, porque Ele vê, Ele enxerga. E é tão interessante acerca de Jesus, irmão Christian, que Ele vê uma mãe que sofre, que na cruz, Ele olhou e viu quem? A mãe dele, e Ele pediu para que João cuidasse dela. Ah, meu irmão, aquele Senhor que viu a sua própria mãe sofrendo, minha irmã, é Ele que está vendo você, é Ele que está enxergando você, é Ele que está te vendo, ainda que você possa não vê-lo, ainda que você possa não senti-lo, ainda que você possa achar que Ele nem está te enxergando, Deus está vendo você. Por isso Paulo começa dizendo: sabemos, nós temos uma compreensão que Ele é o Deus que controla, Ele é o Deus que vai à frente, Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. A primeira lição: Deus é o Deus que te vê, mãe. Agora, qual é a segunda lição? Sabemos o que? Parte B, que todas as coisas cooperam para o... Aí eu preciso te dizer uma coisa, mãe.
Deus age em todas as coisas, até no meio da dor. Deus age em todas as coisas, até na dor. É difícil a gente compreender isso. Paulo está nos lembrando de uma das coisas mais profundas da jornada cristã, que Deus está conosco não apenas nas coisas boas, nas coisas fáceis, mas Deus está conosco nas dificuldades, nas perdas, nas rejeições, nas enfermidades, até mesmo na rebeldia dos filhos. Deus está com você, mãe. Deus não te abandonou. Deus está do seu lado. E aí uma coisa interessante: Deus não chama o sofrimento de bom, mas Ele usa inclusive o nosso sofrimento para se manifestar a nós. É interessante isso. Deus não define o sofrimento como bom, mas Deus usa todo o sofrimento para nos abençoar. Que diga José. E aí a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem. Quer situação pior que a que José passou? Ser lançado por causa da inveja naquele lugar terrível, ser vendido, ser levado, ser arrancado da sua família à força, passar pelas humilhações que ele passou, ser preso, e depois, anos depois, você pega o livro de Gênesis vai terminar no capítulo 50, José dizendo o seguinte: todo o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Que loucura é essa? É a loucura de um homem que conhece a Deus e sabe que o sofrimento Deus não o classifica como bom, mas Deus usa o sofrimento para nos levar aonde Ele quer nos levar, e a nossa vida pertence a Ele, e Ele vai fazer o que Ele quiser, da maneira que Ele quer, ainda que a gente não entenda. E é difícil entender, e nós somos seres humanos. E é difícil a gente compreender, irmã Benildes, que até o silêncio de Deus tem propósito. Até o silêncio de Deus, irmã Sirlene, tem propósito. E às vezes Deus se cala. E quando Deus se cala, Ele quer trabalhar no nosso caráter, Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer trabalhar, mãezinha querida, na nossa história. E uma coisa, quando isso acontece, pode ser que em momentos de silêncio você pergunte: por que Deus não está respondendo às minhas orações? Especialmente quando a gente enfrenta crise, família, dificuldade, desafio, coisa que parece que não vai ter fim. E aí, minha irmã, eu preciso lhe dizer que Deus está trabalhando em cada lágrima, cada oração não é em vão. A hora vai chegar. Ana chorou, a Ana clamou, mas até que Samuel chegou. Irmãos, nós não podemos perder essa perspectiva. Nós vivemos por fé e não por vista. Se a gente for andar só por aquilo que a gente vê, pastor Josimar, a gente entra em desespero. Se a gente for andar, irmãos, à luz daquilo que a gente vê todos os dias, a gente diz: meu Deus, acabou. Mas como nós não andamos por fé, nós andamos por vista, nós somos aqueles que continuamos a crer que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que ainda que eu não entenda. Não há dor que Deus não possa redimir, não há nenhum momento de sofrimento que Ele não possa usar para o seu eterno propósito, porque Ele é Deus. Seja na alegria, seja na dor, seja no dia bom Ele é Deus, seja no dia mau, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Que texto lindo esse. Deus age, minha irmã, em todas as coisas, até na dor. Lembra da viúva de Sarepta? Aquela situação tão dura que ela passou, aquela circunstância tão desafiadora, enfrentando uma crise dentro de casa. Ela e o seu filho estavam prestes a morrer de fome. Gente, não é brincadeira não. Você quer ver uma mãe em desespero, é faltar comida por menino. Aqui, irmãos, eu louvo a Deus porque
Deus tem permitido nossa igreja, ainda que na simplicidade nossa aqui, poder socorrer muita mãe assim. Quantas vezes aqui durante o mês a gente já viu mãe chegar aqui em desespero, e aquela cesta que você abençoa, a gente sempre deixa 4, 5 ali guardadinha. Mãe, ela quando está em desespero, ela vai em qualquer lugar, ela busca em qualquer porta, ela só quer uma coisa: encontrar resposta para o seu filho. Aqui tem o caso de uma mãe em desespero, e essa mãe em desespero, foi no seu desespero que Deus se revelou como Deus provedor. Minha irmã, talvez o seu desespero será um tempo de passar para que você conheça o Deus provedor. Talvez a sua dor é para que você conheça o Jeová Rafa, o Deus que cura. A sua adversidade e a sua tristeza é para que você conheça o Deus da alegria. Porque a alegria não depende das circunstâncias. A alegria é fruto de Deus em nós, do Espírito. A gente confunde isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Primeira lição: Deus não é indiferente à dor de uma mãe. Segunda lição: Deus age em todas as coisas, até na dor. Agora o texto termina dizendo: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Qual é a última expressão? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, irmãos, esse versículo, essa expressão, eu queria poder ter mais tempo para a gente cavucar ela mais, mas a gente vai ter que terminar. Mas ela traz para nós um consolo tão profundo, um coração de uma mãe que ama Jesus. Porque mesmo diante das limitações, mesmo diante dos desafios, o bem, olha que interessante isso, Myron, o bem que Deus está operando não se refere a circunstâncias favoráveis ou ausência de problemas. Guarda isso. O bem que Deus está operando não se refere a circunstâncias favoráveis ou a não ter problema, mas é algo muito mais profundo do que isso. O bem que o Senhor está operando é a formação do caráter dele em nós. O maior bem que um homem e uma mãe pode ter não é ser ausente de problema. O maior bem que uma mãe e um pai pode ter não é talvez dizer eu não passo adversidade, mas o maior bem que nós podemos ter é ter o caráter de Deus forjado na nossa vida, é ser parecido com Jesus, e não tem outra maneira. Muitas vezes para o ouro ser lapidado, para o ouro ser trabalhado, ele precisa passar onde? No fogo, na forja, para que ele possa então tomar a sua forma, ser lapidado e ter o valor que ele tem. O grande detalhe é que nós queremos ter valor, nós queremos crescer, nós queremos amadurecer com Deus, mas nós não queremos passar na forja de Deus. E Deus está dizendo: o bem que todas as coisas vão cooperar é que o meu caráter será forjado em você. E como a gente vive num mundo materialista, como a gente vive num mundo em que a gente só quer bênçãos materiais, sofrer para ter o caráter de Deus, ser forjado para ter um caráter de Deus, isso não parece ser um bom negócio. Não é um bom negócio para o mundo materialista. Não é um bom negócio para o mundo que não conhece as Escrituras. Não é um bom negócio para um homem que não conhece a Deus. Mas para quem conhece a Deus, o seu maior desejo é ser parecido com o seu Senhor. E para ser parecido com o seu Senhor, muitas vezes, Otávio, nós precisamos passar pela forja de Deus. E a forja de Deus, aquilo que o Senhor diz, o bem que coopera para todas as coisas, é a formação do caráter dele em nós. Isso é difícil para a gente entender.
A palavra de Deus nos lembra que, mesmo na dor e na espera, Deus trabalha no nosso caráter. Deus trabalha na nossa vida, mãezinha querida. E eu preciso lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu queria convidar você para ficar de pé. A paz que Cristo oferece, querida mãe, não é ausência de problemas, mas é a confiança de que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Mãe querida, olha aqui. A paz que Jesus quer lhe dar, e Ele é o único que pode te dar, não é que Ele vai tirar todas as tuas lutas, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Mas a paz que Ele nos dá é a certeza que essa situação que você passa, Ele não perdeu o controle. Não leve isso como um chavão. Não leve isso como, às vezes a gente vai ouvindo tanto isso, que às vezes parece até que é um chavão. Mas o Senhor está nos mostrando que vai chegar uma hora que a gente vai olhar para trás. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse nisso. Vai chegar um tempo na minha vida que eu vou olhar para trás e eu vou poder fazer como José: todas as coisas cooperaram para o bem, porque eu amo o Senhor, e mais do que eu amo a Ele, Ele me amou primeiro. Eu ainda vou poder dizer: tudo aquilo que eu achava que era mal, Deus transformou em bênção. Você crê nisso? Eu creio nisso. É isso que me faz levantar toda manhã, é isso que me faz levantar toda semana, é saber que Deus continua sendo o Senhor. Mãe, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Querida, você não precisa entender tudo, mas você pode confiar que Deus está em tudo agora. Guarda isso. Você não precisa entender todas as coisas, você só precisa apenas confiar que Deus está lá. Ele é o Senhor. Isso vai mudar a sua vida, isso vai descansar teu coração, isso vai lhe dar noites de sono em paz. Você não precisa saber de tudo, você só precisa confiar que Deus está lá. Agora, termino aplicando 4 verdades. E eu queria que você guardasse essas 4 no seu coração. O amor de Deus, mãe, é maior do que a sua dor. Vou repetir isso. O amor de Deus é maior do que a sua dor. Segunda coisa, o plano de Deus é mais profundo do que o que você está vendo. Vou repetir isso. O plano de Deus é mais profundo do que você está conseguindo enxergar. Terceiro, a fidelidade de Deus é mais firme do que os seus sentimentos. A fidelidade de Deus é mais firme do que aquilo que você sente. E Deus está agindo, mesmo quando não parece. Deus está agindo, mesmo quando você não está vendo. O amor de Deus é maior do que a sua dor. O plano de Deus é mais profundo que a sua visão. A fidelidade de Deus é mais firme do que o seu sentimento. E Deus está agindo, mesmo quando você não está vendo. Mãe, eu queria orar por você hoje. Eu queria orar, mãe, porque o Senhor está construindo algo na sua vida. Algo que você talvez não está vendo. E Ele está construindo algo na sua história. E é Ele que vai construir. Eu não vou te chamar aqui à frente, mãe, mas eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, meu irmão. Todos nós que estamos aqui, curve as nossas cabeças. Mas eu queria orar por você, mãe, que está pensando que as coisas perderam o controle. Para você que acha que tudo terminou, para você que acha que acabou, hoje Deus está lhe dizendo: eu sei o que está acontecendo, eu sei o que você está enfrentando, eu sei o que você está passando, eu não estou fora disso aí. Fica tranquila, porque todas estas coisas vai cooperar para o bem daqueles que me amam. Ainda que você não veja, apenas confie
confia e descansa que eu sou o teu Deus. Mãe, você sabe que esta palavra é para ti. Eu queria orar por você hoje. As cabeças estão baixas, mas mãe que entende que esta palavra é com você, pode levantar a tua mão. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu só quero pedir a bênção do Senhor sobre você, mãezinha. Eu vou orar pela sua vida hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, dizendo: Deus, o negócio não está sendo brincadeira não, Senhor, mas hoje eu estou entendendo que o Senhor está me vendo. O Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que me enxerga, o Senhor é o Deus que está com a minha vida nas tuas mãos, o Senhor é aquele que está me dando força para continuar, mesmo quando eu não estou enxergando nada. Talvez, meu irmão, você homem que está aqui, você diz: pastor, o senhor pregou para as mães hoje, mas essa palavra foi para o meu coração. Meu irmão, levanta a tua mão também. Se tu entendeu que Deus falou contigo, que mesmo diante da luta, da dor, você tem visto a mão de Deus, e Deus está falando com você, você não está sozinho. Eu estou te enxergando, eu estou vendo, e tudo isso ainda que você não consiga nem sequer crer. E quando você não crê, o Espírito Santo está orando por você. Quando você não tem força para orar, o Espírito Santo está clamando por mim e por você. Quando você não consegue nem sequer mais abrir a tua boca, Ele está orando com gemidos inexprimíveis. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo aqui na tua casa. Deus, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. A tua palavra enche o nosso coração de alegria, a tua palavra nos revigora, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, mesmo nos momentos mais desafiadores, Pai, mesmo nas lutas mais duras que a gente enfrenta, o nosso coração se alegra, e nós queremos nessa noite te glorificar, nós queremos te exaltar, porque no meio de tudo isso, o caráter do Senhor está sendo construído na nossa vida, Pai. Talvez, Deus, se tudo estivesse bem, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, Pai, quando as coisas estão bem, nós esquecemos do Senhor. E obrigado, Deus, porque diante da luta, da adversidade, o Senhor está nos ensinando, Pai. O amor do Senhor é maior do que a nossa dor. O plano do Senhor é mais profundo do que eu posso enxergar. A fidelidade do Senhor é maior do que os meus sentimentos. E o Senhor está agindo, Pai. O Senhor está agindo, e eu acredito nisso. O Senhor está no controle. Ó Deus, no ano da morte do rei Uzias, o Senhor deu uma visão para Isaías, que ele viu, Pai, naquela calamidade na terra, mas os céus continuavam te adorando, porque o Senhor estava no trono, e os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor continua no trono, o Senhor continua reinando, o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, e mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai se levantar e vai se manifestar, e a tua glória será revelada, e nós vamos poder dizer como José pela fé: tudo aquilo que nós não conseguíamos entender, Deus tornou em bem para a glória dele. É nisso que nós cremos, Pai, é nisso que o nosso coração está firmado, é na tua palavra. E obrigado, Senhor, por cada mãe que aqui está. Toma cada uma delas nas tuas mãos, renova com ânimo, com força, com poder, que ao sair daqui desta noite, o coração saia daqui impactado pela tua palavra, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra tem poder, Senhor, e que nós saiamos daqui com os corações animados para a glória do Senhor. E obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por este culto e por esta celebração. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.